Recebi aqui uma carta da minha amiga Mina Seifeld Karakushansky, que por sua vez recebeu do seu amigo John Winter, do Zimbábue, uma carta absolutamente desesperada sobre a situação no Zimbábue. Então, vocês não podem esquecer que esse senhor Robert Mugabe foi posto no poder pela esquerda internacional, movimentos comunistas, socialistas, etc. Toda essa gente ajudou o sujeito a chegar lá. Agora ele está lá fazendo uma devastação no país, matando gente a 3x2, e ninguém faz absolutamente nada, né? De vez em quando sai aqui um protestinho pro forma, né, de algum governo, da ONU, mas é coisa assim absolutamente inócua. O sujeito diz aqui, olha, eu reconheço que, John Winter diz o seguinte, eu reconheço que são os últimos dias da União Africana Nacional do Zimbábue e do Partido Federal Progressista, PF, que são os partidos governantes do Zimbábue. Mas a hora mais obscura é a hora antes do amanhecer. Estamos todos aqui terrificados, pensando o que eles vão destruir em seguida. Eles estão destruindo casas, às vezes com as pessoas dentro. Ele diz aqui, o que está acontecendo aqui é um genocídio. E se as pessoas não me acreditam, leiam o relatório de genocídio da Anistia Internacional, que diz que nós estamos lá no nível 7. Nível 8 de um genocídio é depois que aconteceu e não há mais nada o que fazer. Eles estão no nível 7 porque ainda está acontecendo. Né? Esse governo ficou louco e nós precisamos que vocês nos ajudem a divulgar o que está acontecendo. É um negócio medonho. Quer dizer, vocês, por favor, mantenham-se informados sobre essa coisa do Zimbábue. A carta é realmente desesperada. Mas, olha, cartas desesperadas não adiantam nada, a não ser quando elas vêm do grupo politicamente correto, que está sendo, vamos dizer, protegido pela ONU. Aí sim adianta. Porque, por exemplo, eu passei minha vida lendo cartas desesperadas de prisioneiros cubanos. Né? Nunca adiantou nada, nunca ninguém quis dar ouvido a eles. É como se não existissem. Tá certo? Do mesmo modo como no Brasil não existem essas pessoas que foram vítimas do terrorismo, que pessoas que morreram, tiveram a perna arrancada, que perderam pai, perderam mãe. Os vítimas do terrorismo não existem. Aquilo tudo, essas pessoas não são gente. É a exclusão total. Você não tem direito à voz, você não tem direito a voto, você não tem direito a protesto, você não tem direito a reparações, você não tem direito a um olhar de piedade, você está excluído da humanidade. É isto que esta esquerda faz com as pessoas que ela mata, que ela destrói. É importantíssimo lembrar o seguinte, o pessoal esquerdista, comunista, vive se fazendo de coitadinho, dizendo que foi perseguido, que a direita malvada quer matar eles, etc. Ora, vocês façam as contas, por favor. Tá certo? Vocês viram que ninguém no mundo matou mais comunistas do que o governo da União Soviética, da China comunista, dos países comunistas da Europa Oriental, tá certo? Do Camboja, do Vietnã, da Coreia do Norte e de Cuba. Soma o número de comunistas que essa gente matou, dá 100 vezes mais do que todos os governos de direita somados no mundo puderam matar algum dia. Quer dizer, o que é Pinochet, por exemplo? Pinochet, dizem que matou 3 mil comunistas. Eu digo, olha, o Fidel Castro matou mais de 100, segundo o livro negro da Revolução Cubana, que é uma coisa mais bem documentada que foi feita até hoje, chega a 100 mil o número de vítimas do regime de Fidel Castro. Desses 100 mil eram todos reacionários, direitistas? Não, metade deles eram comunistas, gente que participou da Revolução. Quer dizer, é claro que comunista é psicótico, o comunista não é uma pessoa normal. É o sujeito que não percebe de onde vem o perigo, quer dizer, o perigo está vindo dele mesmo, da sua patota, tá certo? E ele está com medo dos outros, achando que os outros são assassinos e querem matá-lo, porque ele está evidentemente louco. Né? E isso aí é universal, não tem um único comunista que perceba o perigo que ele corre dos seus próprios companheiros. Sempre está achando que são os outros, e na verdade acaba sendo morto pelos seus próprios companheiros.